Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos ver sobre a diversidade da vida microscópica. Vocês já ouviram falar sobre os vírus? Vocês sabem o que são? Quando a gente escuta, falar sobre vírus, uma das primeiras coisas que a gente pensa é o quê? A gente pensa nos vírus de computador, não é isso? Os vírus que a gente vai estudar hoje, são semelhantes, aos vírus de computador, só que eles são reais, não são virtuais. E assim como os vírus de computador, eles também podem infectar nossos indivíduos e causar grandes estragos. Vamos relembrar os reinos animais. Existem 5 grandes reinos. Reino dos protistas, dos protozoários, das algas aqui, ó. Reino Monera, das bactérias, das arqueobactérias. Reino fungi, dos fungos. Reino vegetal, das plantas. E o reino animal. Vocês viram, que eu não mostrei, não tinha ali nos reinozinhos, não tinha nada sobre os vírus, porque os vírus eles não são classificados certinho como seres vivos. Existe um grande debate na biologia sobre os vírus serem seres vivos ou não. Aqui vamos relembrar algumas características, as principais características dos seres vivos. Eles possuem organização celular, necessitam de alimento para sobreviver, nascem, se desenvolvem e morrem, têm essa capacidade de gerar descendentes, eles se reproduzem, possuem metabolismo e reagem a estímulos do ambiente, também possuem movimentos, existem várias outras características de seres vivos, mas essas são as principais. Agora, algumas características dos vírus. Eles não possuem organização celular, não possuem metabolismo próprio e eles conseguem se reproduzir, só que somente dentro de outras células, somente dentro de células vivas. E os vírus, aqui são imagens de vírus. Ó. Os vírus, como eles não possuem organização celular, eles também não possuem membrana plasmática, não possuem citoplasma, não possuem as organelas que a gente já viu nas outras aulas, núcleo envoltório celular. Eles são basicamente uma proteçãozinha, que a gente chama de cápsula, e o material genético deles, que pode ser um DNA ou um RNA. E alguns vírus eles vêm com uma proteçãozinha a mais, um envelope, que a gente chama de capsídio. Eles não têm metabolismo próprio. Eles não fazem reações químicas como uma célula comum. Eles não conseguem viver fora de uma célula hospedeira. São inertes e eles podem formar cristais. Por essas características, é que tem o debate em que os vírus são ou não são seres vivos, já que eles não possuem muitas características de seres vivos, eles possuem algumas de seres vivos, mas não a grande maioria. Os vírus eles também são parasitas intracelulares obrigatórios. O que é que isso significa? Eles necessariamente precisam infectar outra célula para poder sobreviver, já que eles não têm metabolismo, já que eles não têm praticamente nada. Para que eles consigam se reproduzir e sobreviver, eles têm que infectar alguma célula viva. Isso que significa ser um parasita obrigatório. E intracelular é que ele está ali sempre dentro de uma célula para sobreviver. Aqui nós temos o exemplo de um esqueminha da reprodução de um vírus. O vírus entra em contato com a célula hospedeira e os vírus eles são altamente específicos, eles só atacam células específicas. Por isso que doenças virais, doenças causadas por vírus, são específicas, elas vão atacar em um canto, no caso a poliomielite, que acometeu muitas crianças no século passado, que elas ficavam sem andar, perdiam o movimento da perna, porque ele atacava as células do sistema nervoso. Aqui o vírus ele entra em contato com a célula hospedeira, aí ele vai se acoplar, vai colocar o seu material genético, que pode ser um DNA ou um RNA, para dentro da célula e pronto. Todo o resto dele, o capsídio,
vai se embora. Vai ficar só aqui o DNA, o RNA dele. E aí ele vai tomar conta do maquinário da célula que ele infectou, ou seja, o material genético dele vai se ligar com o material genético da célula e ele vai usar todo o maquinário da célula para poder se dividir, formando vários outros vírusinhos aqui, ó. O material genético dele se divide em vários materiais genéticos que vão dar origem a vários outros vírus. A célula não tem condições de manter todos esses vírus aqui e aí a célula se rompe. E cada um desses vírusinhos pequenos vai infectar outra célula e continuar esse ciclo. E é assim que os vírus infectam as células. E dessa forma também que nós ficamos doentes, né? Por exemplo, quando nós ficamos gripados. A gripe ela é uma doença viral causada por vírus. E a gente se contamina, né? Por espirro, por saliva, né? Que é espalhado pelo ar. Contato com outras pessoas ou contato com objetos que estão contaminados pelo vírus da gripe. Aqui nós vemos algumas das doenças, né, das principais doenças causadas por vírus. AIDS, sarampo, cachumba, hepatite, febre amarela, ebola, chikungunya, catapora, varíola, dengue, a covid. Os modos de transmissão, né, como havia dito no slide anterior, podem ser por contato com outras pessoas, por exemplo, gotícula de saliva, espirro, né, onde essas pessoas estão com o vírus, e aí a gente vai pegar o vírus através desse contato. Também pode ser por picada de mosquito, por exemplo, a dengue, a febre amarela, ou pelo sangue por relações sexuais, por exemplo, a AIDS. E o coronavírus, né? O que é o coronavírus? O coronavírus é uma doença que é provocada pelo vírus da Covid, né? Covid significa em inglês, né? Coronavirus Disease, e 19 porque ele foi oficialmente conhecido em 2019. Então, Covid-19 significa Coronavirus Disease 2019, em que ele pode, né, variar de leve a moderado. Os sintomas dele são semelhantes a uma gripe, né? Porque o vírus é bem semelhante ao vírus da gripe, mas também pode ocorrer a forma mais grave em algumas pessoas que têm comorbidades, já tem algum problema associado a, por exemplo, o sistema respiratório, já que ele ataca mais o sistema respiratório. Em casos extremos, podendo levar até a óbito. Como é que as vacinas funcionam, né? As vacinas, elas geralmente, né, as vacinas mais clássicas que a gente conhece, elas carregam uma forma enfraquecida do vírus e a gente vai injetar esse vírus enfraquecido ou morto, ou muito fraquinho, no nosso corpo, e aí as células de defesa, né, os anticorpos, os leucócitos, eles vão reconhecer esse organismo e vão levar a informação para outras células de defesa, em que essas células vão catalogar, né, e vão reconhecer esse organismo como invasor e vão guardar a informação dele. Toda vez que ele aparecer ou algum invasor semelhante a ele aparecer, eles já vão acionar as defesas do corpo, que são os famosos anticorpos, né? Então a gente coloca ali o vírus muito fraco no nosso corpo para que o nosso sistema imunológico combata ele e deixe ele sempre a informaçãozinha retida para quando ele aparecer de novo ele já seja facilmente combatido. Por isso que quando a gente toma as vacinas, depois que a gente pega essa doença de novo, a gente pega ela na forma mais fraquinha. E aí as defesas do nosso organismo vão combater ele. Os vírus, apesar de poderem fazer um estrago muito grande, né, levar muitas doenças para nós, eles também podem ser úteis, né, e inclusive salvar vidas, né, eles podem combater o câncer com a chamada de viroterapia. A medicina descobriu que com os vírus a gente pode utilizar eles, né, os vírus já que eles já estão fraquinhos, a gente vai utilizar os vírus fracos, como se fosse uma vacina, para atacar uma célula específica, né? Como eu disse para vocês, os vírus eles são específicos, eles atacam células específicas porque eles têm
eles têm uma afinidade, uma compatibilidade com aquelas células. E aí os vírus vão atacar essas células específicas, que geralmente são células cancerosas, e os vírus vão destruir essas células, deixando todas as outras células do nosso corpo ilesas. Ou seja, seria uma terapia muito superior à quimio e à radioterapia, né? Já que a quimio e a rádio, ela é local, ela destrói tudo que está ali. Já a viroterapia não, ela iria atuar apenas naquelas células específicas. E inclusive a gente já tem um caso recente de Covid, em que o Covid conseguiu reduzir, né, o estágio de um câncer, de um linfoma, de um homem de 61 anos. Ele estava com câncer em estágio avançado no sistema linfático, câncer chamado linfoma, e aí ele pegou Covid, e o Covid ajudou, né, na verdade, ajudou ele reduzindo o estágio do câncer dele. Ele foi e atacou as células do sistema linfático do homem e reduziu, né, o estágio do câncer dele. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.